a gente vai explicar um pouco hoje do que é o Tesouro Selic, deixando claro que não há recomendação de investimento, certo? O que é o Tesouro Selic? O Tesouro Selic é um título de investimento público emitido pelo governo. Sua rentabilidade está atrelada à taxa básica de juros da economia. Basicamente, é você emprestar dinheiro para o governo federal. Ele irá, ao longo do tempo, lhe pagar juros em cima do valor investido. É seguro? Bem, de maneira geral, é um dos investimentos mais seguros do Brasil, pois você irá emprestar dinheiro para quem fabrica o dinheiro, sendo que ele acompanha a Selic, que é praticamente um sinônimo de inflação, né? Ele acompanha ali a taxa da inflação, mais uma pequena taxa. No Tesouro Selic, ele vai acompanhar a taxa de juros do mercado conforme o Copom analisa. Bem, regularmente, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, é um órgão do Banco Central que cuida dessas taxas, que são reflexos da economia, né, no país, daquele certo período, e a Selic, que a Selic e a inflação estão atreladas, elas são praticamente sinônimos, certo? E não se engane, quando se diz que a inflação está alta, quer dizer que o valor real de compra está mais baixo. Para entender um pouco o que isso significa, né? Se em janeiro você comprar algo por R$100, né? E a taxa daquele ano, a taxa Selic daquele ano foi 10%, certo? Significa o quê? Em janeiro você comprou por R$100, em dezembro aquele mesmo item vai estar girando em torno de R$110. Ou seja, ele teve um acréscimo ali de 10% sobre o valor inicial. Se custava 100, vai estar custando em média 110. Isso de uma maneira geral, para ficar mais fácil o entendimento, certo? Há outras taxas envolvendo cada mercadoria, cada item. Aqui é do modo geral, tá ok? A gente não pode... a gente tem que generalizar para poder ficar mais fácil o entendimento. Bem, a pergunta é, o seu salário acompanha essa inflação? Bem, com certeza não. Vamos lá. Tem um lado positivo, que é a liquidez diária. Quando você investe no tesouro, né, no título do Tesouro Direto Selic, ele não fica preso durante meses, que nem alguns outros tipos de investimento. Sendo assim, qualquer dia útil você pode resgatar dentro de determinados horários. E de dias úteis, tem que ser dias úteis, ok? Existe risco em investir no Tesouro Selic? Bem, existe. Apesar de ser muito baixo, existe. Vale lembrar que não é garantido pelo FGC. O que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. O risco é se o governo quebrar. Antes disso acontecer, outras emissoras de crédito quebrariam com certeza, fazendo efeito cascata. Ou seja, dentro das hipóteses que a gente tem de tipo de investimento, se você quiser algo seguro, se você quiser algo sem muita dor de cabeça, o Tesouro Selic é um tipo de investimento que você não tem que se preocupar frequentemente, porque é muito difícil mesmo o Tesouro Selic, né, o Tesouro Direto Selic, quebrar. Tem que o país quebrar, e para o país quebrar, todos os investimentos teriam também que quebrar, consequentemente. Bem, quanto rende? A rentabilidade do Tesouro Selic é 100% da Selic, o nome já diz, daquele período, certo? Pré-estipulado. Portanto, naquele ano, se a Selic ficou em 12%, como exemplo, podemos considerar um rendimento médio de 1% ao mês. Exemplo, se você investiu 1.000, você terá um rendimento de R$120 nos 12 meses daquele ano. Se você investiu 10.000, você terá um rendimento de 1.200 dentro daquele ano, considerando a taxa de 12% ao ano. Se você investiu 100.000, terá 12.000 ao ano. E se você investiu 1 milhão, que é o máximo por CPF, você terá 120.000. Vale lembrar que isso é proporcional. E a gente está falando de uma taxa de 12%, tá? Isso é variável. Muito variável. Porém, hoje, né, janeiro de 2024, a Selic está bastante alta e é algo perto disso, tá ok? Bem, lembre-se que estamos falando de Tesouro Selic. O governo dispõe de outras modalidades, que iremos explicar em outra oportunidade. Quando você compra uma cota ou fração de cota, todas têm um vencimento. Quando isso ocorrer, o valor total que foi investido volta para sua corretora. O prazo mínimo de investimento é de 2 anos, mas como já foi dito, pode ser resgatado a qualquer dia útil, a qualquer momento, ok? Bem, a cada 45 dias existe uma reunião do Copom, que a taxa Selic, eles vão fazer um estudo para poder analisar naquele período a projeção da taxa Selic, certo? Isso implica diretamente no teu investimento, porque ele é atrelado à taxa Selic. Lembrando que quanto maior a Selic ou quanto maior a inflação, menor poder de compra, certo? Mas vale salientar que
Por que que é tão interessante no Tesouro Selic? Porque se o país estiver indo bem, você vai bem. Se o país estiver indo mal, você ainda vai bem. Porque ele vai estar com a projeção de juros. O seu dinheiro vai estar, entre aspas, salvo, vai estar resguardado. Se a Selic aumenta, você recebe mais. Se diminui, você recebe menos. Simples assim. Bem, agora a gente vai falar de liquidez. Como a gente falou, o governo emite a cota, né? E ele mesmo as compra. Taxas. Se você decidir sacar antes do 30º dia ou no 30º dia, você está sujeito a pagar IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira. Porém, a intenção da gente não é essa. Se você for investir em Tesouro Selic, a intenção é deixar no longo prazo. Pode ser até uma reserva de emergência. Enfim, a alíquota do imposto de renda. Até do dia 1 ao dia 180, você paga 22,5%. Do dia 181 ao dia 360, você paga 20% de imposto de renda. Do dia 361 ao dia 720, você paga 17,5% de imposto de renda. Acima do dia 721, você só paga 15% de imposto de renda, podendo haver taxas da P3 ou da corretora, certo? Que você tem que vai ter ali a custódia do seu ativo. Vale lembrar também que se porventura a corretora que você tá com o Tesouro Selic investido quebrar, você não vai perder o seu investimento, certo? Por quê? Porque ele fica no seu CPF atrelado diretamente na B3. Ou seja, se a corretora quebrar, é simplesmente você ir na B3 e pedir para movimentar os seus investimentos para uma corretora, para você poder administrar melhor os seus investimentos, ok? Então não tem problema. Se tiver investido, tudo certo. Vale lembrar que, observação muito importante, o imposto de renda é retido na fonte, tá? Então, já é retido na fonte, tudo bonitinho. Bem, basta ir diretamente no site da B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, e abrir uma conta, ou uma conta lá, ou abrir uma conta em um corretor, para você investir no Tesouro Direto. No site abaixo, você consegue ver os valores dos títulos disponíveis, e até fazer simulações, é rápido e fácil. Voltando aqui um pouco, a gente tem que lembrar também de uma situação, tá? Para falar para vocês, esse pagamento de imposto de renda, né, esses 22,5%, 20%, não é em cima do valor total, ok? É em cima simplesmente do que você lucrou. Vamos supor aqui que você investiu R$1.000 e você durante um ano ganhou R$100 aqui no investimento. Ganhou R$100. Aqui a gente está vendo que foi acima de 181 dias, né? E acima de 360 dias. Então você vai pagar 17,5% de imposto de renda, se você deixou mais de 361 dias, beleza? Então, você tinha 1.000, ganhou 100, vai ser incidindo em cima do 100. O que isso quer dizer? Que você vai pagar 17,50 em cima do 100. Você vai ter que pagar, se você tirar, né, sacar depois do dia 361, você vai pagar R$17,50 de imposto de renda. Então você vai ter lucrado, você vai retirar os seus R$1.000 e vai ter lucrado aqui R$82,50, para ser exato. Isso se for 10% em um ano e você tiver lucrado só apenas R$100 com os 1.000, né? Que obviamente é proporcional. Você quanto mais investir, mais vai lucrar, ok? Vamos nós, passando para frente. Esse aqui é o site que a gente pode verificar. Vocês podem colocar no Google aí para dar uma olhada. Tesouro Direto, ok? Bem, qual é melhor, Selic ou poupança? Em todos os cenários, até hoje, o Tesouro Selic ganha na poupança. Em muitas situações, quando a Selic está alta, por exemplo, e você deixa o dinheiro parado na poupança, você poderá estar perdendo dinheiro. Naquela história do início, o poder de compra. O que isso quer dizer? Se a poupança render, por exemplo, 5% ao ano, que é uma média, e a Selic estiver ali em 10% ao ano, você perdeu 5% de poder de compra. Por isso, saber investir e onde investir é fundamental. A gente está aqui para tentar ajudar vocês a tomarem o norte. E Tesouro Selic é muito importante quando você fala de reserva de emergência. É muito importante. Bem, certo. Aprendemos um pouco sobre Tesouro Selic. E agora? Vou investir? Qual o objetivo? Uma viagem, um carro, uma casa nova, renda para o futuro, reserva de emergência, quitar as dívidas, casar. A pergunta certa deve ser: qual o seu sonho? O que você está disposto a fazer para alcançá-lo? Bem, essa resposta é individual e só você poderá responder. Ninguém irá pegar na sua mão e investir para você. O conhecimento é gratuito e a iniciativa e a determinação é para poucos. Você pode começar hoje. Vale lembrar que é muito importante você ter uma reserva de emergência, porque infortúnios podem acontecer. Você pode ter um sonho de trocar o carro, fazer uma viagem, e um dos investimentos seguros seria o Tesouro Selic. Lembrando que não é recomendação de compra, porém é muito importante você saber que essa é uma opção muito viável. Bem, segue a gente lá e forte abraço. Tamo junto.